Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, não é à toa que vocês dizem, né? Alguns inscritos perceberam que eu ando cansado e não é à toa. Eu vou falar do Valdemijo, mas antes que eu comece a falar sobre ele, dê uma boa olhada nessa imagem que você vê. A gente no dia 20 de abril de 2020 desse ano, nós fizemos um vídeo que era Kiko fala de teorias conspiratórias de maçonaria. Nesse vídeo eu mostro absurdos que o Kiko estava falando, eu não estava em momento nenhum endossando o que o Kiko falava. O ator Carlos Villagrán, que faz o papel do Kiko do seriado Chaves, ele falou um monte de absurdo e eu mostrei que o motivo dele estar falando dos absurdos era para ridicularizar as chamadas teorias da conspiração. Essa era a ideia do vídeo, os 16 minutos praticamente eu faço isso. O YouTube pegou a parte onde a gente fala o que é que o Kiko anda falando e em seguida já questionamos. Ele pegou aquela parte e aplicou um novo strike no canal. Então, meus irmãos, não é de hoje que eu vejo que eles estão procurando um motivo para cancelar esse canal. Eu tenho tomado todo o cuidado, eu tenho sempre procurado notícias baseadas em ciência, baseada na própria mídia podre, embora a gente descontamine o que é a informação manipulada ali, a gente tire o que eles querem que você entenda à força, manipulando a notícia, a gente separa essa parte, a gente filtra e passa a verdade aqui para vocês. Mas isso tem incomodado, até porque um vídeo como esse, você veja aqui, ele teve 117 mil visualizações e 18 mil likes, mesmo estando com limitação. O canal todo tem limitação. Ontem, a gente teve um bom número de visualizações em um vídeo só, 40 mil em menos de 12 horas. E eu agradeço a cada um de vocês que tem compartilhado, mostrado para outro amigo. Isso tem feito a diferença. E aí o que é que o YouTube faz? A gente tava com 565.270 inscritos. De repente eu olho, cai para 555.250. Sabe? O canal bomba, as pessoas começam a assistir, mas ao invés de ganhar inscrito eu perco. Por quê? O que é que eles fazem? Novos inscritos se inscreveram. Eu tenho a impressão que mais ou menos umas 1000 pessoas novas se inscreveram. Mas ao mesmo tempo, outras 1000 que já eram inscritas e faz um tempinho que não vem no canal, foram desinscritas sem que elas mesmas fizessem isso automaticamente. Isso é para manter o nosso canal desse tamanho. Você vê que esse canal ele não passa desse tamanho. Então, família, isso literalmente mostra, um recado que esse tipo de trabalho ele vai acabar. E não é só esse canal, são todos que fazem esse mesmo tipo de trabalho. Você vê que o sistema todo é montado para uma coisa, para passar um certo tipo de ideia. E aí, como eles gostam de falar, vem os Joãos ninguém, como eu, como você, e começa a explicar que não é daquela forma. Que a informação, como a gente fez agora do peixe, que também teve uma ótima audiência, no momento que eu estou fazendo esse vídeo são 10 horas do dia 26/11 de 2020. E o vídeo do peixe, da urina preta, que eles estão culpando uma alga. Diz que agora quem está causando isso é um peixe chamado olho de boi, lá na Bahia. E esse peixe está se alimentando de uma determinada alga que causa esse efeito aí da urina preta. E eu só fiz um questionamento, eu não sou cientista nem médico para questionar nada, eu sei o meu lugar. Agora eu fiz uma pergunta que qualquer pessoa que raciocina pode fazer a pergunta, que foi: esse peixe apareceu na natureza agora ou já faz milhares de anos, segundo eles mesmos? Essa alga que esse peixe se alimenta também apareceu agora? É uma planta que surgiu? A resposta é não. Então como é que só agora está fazendo esse mal aos moradores? Aí eu questiono outras informações da própria mídia. Será que aquele petróleo que foi derramado ali, a poluição que algumas empresas fazem jogando lixo tóxico no mar, não está tendo a ver com esse problema? Quer dizer, é crime fazer isso? O livre pensamento agora é crime. Eu mereço ter o canal banido e vocês ficarem sem a informação por eu simplesmente fazer esse questionamento? É terrível isso que está acontecendo, família. E o pior é que o povo não está nem aí. Vocês que estão despertos, não. Sentem a falta da informação, mas acredite que o gado eles vão vibrar, eles vão torcer. Que bom, esse cara falava muita besteira, muito absurdo. É um teórico da conspiração, quer aparecer. Enfim, meus irmãos, é terrível. Vou começar com a notícia, mas a gente já começa como se tivesse levado um monte de soco na cara mesmo, irmão. Já começa abatido. Mas vamos lá, que a verdade tem que ser dita e a promessa é essa: enquanto houver espaço, eu estarei aqui sempre falando a verdade. É isso que eu devo a vocês que têm realizado tantas coisas na minha vida. Então é o mínimo que eu posso fazer. Manter o canal focado na verdade e ainda quando errar, sempre tentando acertar. Porque qualquer pessoa que disser, eu não erro, mentiroso. O único que não errava era Cristo. O nosso Yahushua, o nosso Jesus Cristo. Esse cara não errava. Agora todos nós erramos. Agora quando você erra tentando acertar, procurando fazer o melhor, quando chegar o grande dia de prestar contas ao nosso Criador, ele vai estar sabendo que você não fez de propósito.
E só por isso a gente já fica tranquilo com a nossa consciência. O ruim é quando a gente faz as coisas de propósito, para ganho próprio, como alguns andam fazendo, infelizmente. Enfim, família, vamos lá. Pastor Valdemijo vê renda desabar e vende mansão de 35 milhões por 22 milhões. Ele ainda corre o risco de perder o canal que hoje é ocupado pela programação da Igreja Mundial do Poder do Dinheiro. Matéria muito recente, de 26/11/2020, acabou de sair, é quentinha, família. E aqui eu já faço uma reflexão com vocês. Dá pra ver como o Deus desses caras, que não é o Deus criador que a gente conhece pelas escrituras, não é ele, é o Deus Mamon, é o Deus do dinheiro. Como esse Deus é fraco, que você vê até antes, né, da nova aliança, desde a velha aliança, a casa de Deus sempre era um ponto forte. As pessoas, quando estavam necessitadas, quando a população estava afligida pelas tretas e tudo, eles iam para a casa de Deus para comer, para pegar sementes para ser plantadas, algum dinheiro para começar algum negócio. Era assim antigamente. Só que essa parte, né, as pessoas que defendem o dízimo, elas não falam que esse dízimo era justamente, né, para que o órfão e a viúva, como está escrito, não passassem por necessidade. Ficava ali como uma poupança para as próprias pessoas também quando precisava. Então isso era uma prática da velha aliança, né, no tempo da lei, onde o povo vivia pela lei. Só que eles mesmos não respeitaram. Cada vez mais se tornavam corruptos, favorecendo os ricos e deixando de prestar assistência ao pobre. Então Deus aboliu isso. E hoje, graças ao amor dele, a gente vive da graça. O que é bem diferente do sistema religioso que o Valdemijo, né, propaga por aí, entre outros, que é o sistema pagão. Os pagãos faziam isso. Eles tinham lá os seus templos pagãos e as riquezas, mulheres e tudo que era bom ficava ali para a serventia dos poderosos e dos religiosos, daquelas seitas pagãs. É engraçado que os metidos a intelectuais fazem estudo, criticam o cristianismo o tempo todo, mas não fazem esse tipo de estudo nos pagãos. Ali sim é que existia muita corrupção. Os religiosos usavam a sua influência, poder e até as mulheres, não é? Chamam o cristianismo de machista. Essa é a moda atual. Agora, machismo mesmo existia no paganismo, que eles tanto amam e tanto adoram. E o sistema desses caras é mais ou menos isso, ó. Você vê, ó, que um cara que usa o nome de Deus para ganhar dinheiro, ó, com uma mansão aqui, né? De 35 milhões de reais. Entende, irmãos? 35 milhões de reais numa mansão é ego puro. E a fraqueza do Deus Mamon deles, você vê. Bastou o povo tá passando por uma situação difícil, que aí ele também tem que abrir mão desses tesouros. A fartura acaba. O milagre acaba. O ano de 2020 não tem sido fácil nem para os que estão sempre reforçando a própria fé. É o caso do apóstolo Valdemijo Santiago, da Igreja Mundial do Poder do Dinheiro. Segundo pessoas próximas da família, o pastor passa por um momento delicado da vida financeira e estaria vendendo a mansão que morava em Alphaville, São Paulo, avaliada em 35 milhões de reais por 22 milhões de reais. É liquidação, família. O pastor, que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal pelos vídeos nos quais estimulava os fiéis a comprar sementes vendidas entre 100 a 1.000 reais, eu mostrei isso aqui para vocês, ainda está no ar, graças a Deus, com a promessa de ser a cura para esse mal terrível, né? Charlatanismo puro por parte dele. Ele vem passando por crise financeira, né? Se puder abrir as igrejas, com a diminuição da arrecadação pelas limitações de cultos presenciais. Além disso, ele ainda corre o risco de perder o canal, que hoje é ocupado pela programação da Igreja Mundial do Poder do Dinheiro. Já a Loading TV anunciou que vai passar a ocupar a frequência que por anos foi da MTV, depois chamada de TV Ideal. A pastora Raquel Santiago, filha do apóstolo Valdemijo Santiago, da Igreja Mundial do Poder do Dinheiro, não está mais casada com Felipe Anne Pires no mês passado. O processo de separação segue em segredo de justiça. Segundo fontes da coluna Léo Dias, o ex-marido juntou 800 milhões antes de se separar da pastora. A filha mais velha de Valdemijo se envolveu recentemente em uma polêmica conjugal, já que estaria sendo acusada de trair Felipe Janin com o assessor do pai, que também seria ex-companheiro de sua irmã. Então, meus irmãos, você vê como até a vida íntima desses caras, ela é podre. Como ela não tem sossego e não tem paz. E não poderia de ter. Pessoas que são capazes de pegar as Sagradas Escrituras, as palavras de Deus, e distorcer, como esses caras fazem, eles não têm nenhum temor a Deus e por conta disso não têm um sossego por parte do Criador. Problemas e mais problemas, não importa o quanto eles achem que estão prosperando. Você olha para a cara do Edir Macedo e você vê isso, irmão. Você vê no olhar dele. É um cara perturbado. Todos eles são. O próprio Silas mesmo, o Malacheia, você vê também a ira com que ele fala.
a revolta com que ele fala. Então, os caras que não têm paz, irmãos. A única hora que você escuta eles falando com paz é quando estão recebendo homenagens da própria mídia podre, quando estão sendo elogiados em programas de TV, aí você vê eles amansar a falinha, né? Fazer a pose do homem de paz, do homem cheio de Espírito Santo, que é coisa que esses caras não têm, eu não tenho dúvida disso. Quando o rei Davi irritou o Criador, quando ele pecou de maneira perversa, Deus alertou ele que a casa dele não teria paz, ele seria envergonhado, e foi, né? Você sabe o que aconteceu, o que é que um dos filhos de Davi fez com a própria irmã, cometeu incesto, abusou dela, e o outro lhe tirou a vida, e depois tentou tirar até do próprio pai. Então, pelas transgressões que ele cometeu, ele recebeu isso dele mesmo. Os filhos dele, o próprio Davi reconhecia isso, era um reflexo das más ações dele. Você sabe que um esperma tem bilhões de embriões, e os filhos de Davi poderiam ter sido gerados do melhor que tinha nele. Mas como ele desobedeceu o Criador, os filhos dele foi gerado do que ele tinha de pior, e ele reconhecia isso nos filhos, ele mesmo dizia: esse é um reflexo da minha iniquidade. Deus não deu nada a mais a ele do que ele mesmo. Foi isso que Davi teve. E por isso que a promessa que antes era que a espada nunca se apartaria dele, nos últimos dias de vida, ele teve um pouco de paz, porque se arrependeu e reconheceu o que fez. Mas a gente não vê isso nesses homens, né, ditos como homens de Deus. Ao contrário, você vê cada vez mais manipulação, alto ego, por conta disso mesmo, afastando tantas e tantas pessoas, porque a igreja desses homens são uma verdadeira fábrica de ateus. É isso que elas servem hoje. E elas são tudo, menos cristãs. Aquilo ali a gente já fez estudos das ideologias que eles passam dentro dessas igrejas, que na verdade são ideologias maçônicas, pagãs. É uma fusão. Estão introduzindo tudo isso dentro do cristianismo. É uma pena, mas por conta disso mesmo, tá aí, ó, passando verdadeira vergonha diante de toda a sociedade, com a filha cometendo esses atos, segundo a própria imprensa. E ele mesmo, né, indo à falência. Então, meus irmãos, eu peço que você passe esse vídeo adiante. É importante que as pessoas vejam esse tipo de assunto, compartilhem e entendam que a gente serve a um Deus vivo. Mais cedo ou mais tarde, quem planta o mal vai colher. Eu vou ficando por aqui, peço que você ative o sininho se não for ativado ainda, deixe o seu like, não esquece de comentar, irmão, porque isso ajuda muito a relevância do canal e nós temos atingido bons números esse mês. Então eu agradeço demais, apesar de toda a perseguição que a gente vem recebendo, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!